Olá, sejam bem-vindos. Sabe, no meio de um incidente, a ação tática e o planejamento estratégico podem parecer duas coisas totalmente separadas, né? Mas como é que a gente conecta essas duas pontas? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, a relação fundamental entre o ICS e o NIMS. Exato. E antes de começar, é super importante dizer que toda essa nossa análise foi montada a partir do excelente material organizado pelo engenheiro Rubens César Pérez. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho dele. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com uma metáfora-chave, motor e estrada. Depois, a gente vê a evolução do NIMS, mergulha nos novos pilares, entende o impacto disso no campo e, no final, a gente amarra tudo, alinhando a operação com a coordenação. Vamos nessa? Perfeito. Então, para começar, vamos pensar no seguinte. Para gerenciar bem o incidente, todo mundo precisa falar a mesma língua. Tem uma abordagem padrão. E a melhor maneira de visualizar isso com uma metáfora bem poderosa que a gente vai usar bastante aqui. A ideia é simples, mas genial. Pensa assim. O ICS, que é o Sistema de Comando de Incidentes, ele é o motor. É a força, a ação tática que acontece ali na cena. Já o NIMS, o Sistema Nacional de Gestão de Incidentes, é a estrada, com toda a sinalização, as regras de trânsito. É ele que garante que todos os motores de diferentes agências trabalhem juntos de forma coordenada e segura. Um não vai a lugar nenhum sem o outro. Exatamente. E essa estrada não nasceu pronta. Ela foi melhorando com o tempo. O NIMS passou por uma evolução bem importante e a grande virada foi em 2017, quando tudo ficou bem mais simples e direto. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Pois é, a jornada começa lá em 2004 com a primeira versão do NIMS. Mas claro, com a experiência prática, com as lições aprendidas em campo, o sistema precisou evoluir. Daí veio uma primeira revisão em 2008 e, finalmente, a grande atualização de 2017, que é o sistema que a gente usa hoje e o nosso foco aqui. E qual foi a grande sacada dessa mudança de 2017? Foi uma simplificação brilhante. A ideia foi cortar o excesso, focar no que é essencial de verdade. Basicamente, eles pegaram uma estrutura de 5 componentes e transformaram em uma muito mais enxuta, com apenas 3 pilares. Olha só que interessante essa comparação. Do lado esquerdo, a gente vê a versão de 2008 com 5 componentes, incluindo coisas como preparação e manutenção contínua. Já do lado direito, a versão 2017 é muito mais focada. Gestão de recursos, comando e coordenação, e comunicações e gestão da informação. Ficou uma arquitetura bem mais limpa, né? Com certeza. Então, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses 3 novos pilares. Eles são, basicamente, a espinha dorsal de toda a coordenação moderna de incidentes. E aqui estão eles. Primeiro, a gestão de recursos, que cuida de tudo, de pessoal e equipamentos a instalações. Depois, o cérebro da operação, comando e coordenação. E, por fim, o sistema nervoso que conecta tudo, comunicações e gestão da informação. Essa nova estrutura trouxe uma clareza muito maior. E desses 3, a gente vai dar um foco especial no mais complexo e talvez o mais crítico para o dia a dia de um comandante, que é o pilar de comando e coordenação. É isso aí. Dentro de comando e coordenação, a gente encontra 4 elementos. Primeiro, o ICS, que é a ação tática no local. Dando suporte à distância, vem os EOCs, os Centros de Operações de Emergência. Numa camada mais estratégica, temos os grupos MAC, que definem as políticas e prioridades. E para garantir que a comunicação com o público seja unificada, temos o GIS, o Sistema Conjunto de Informações. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas a pergunta que não quer calar é: como isso tudo afeta o trabalho na prática, lá na ponta da lança? Vamos ver agora as mudanças que realmente fazem a diferença no terreno. Então, o que mudou de verdade na operação? A gente pode resumir em 5 grandes atualizações. E se olharmos bem, todas elas caminham na mesma direção. Mais flexibilidade e mais modernização. Vamos passar por cada uma delas. Exato. A primeira grande mudança é na amplitude de controle, o famoso Span of Control. Aquela regra rígida de 1 para 5 agora é flexível, baseada no bom senso do gestor. Outro ponto é a função de inteligência e investigações, que agora pode ser alocada onde fizer mais sentido, em operações, planejamento, no staff de comando ou até como uma seção própria. E por último, o ciclo de planejamento PNPTB agora inclui formalmente os briefings da agência responsável pela área. E não para por aí. Os EOCs também ganharam mais flexibilidade. Eles podem ser organizados de 3 formas diferentes e têm 3 níveis de ativação, que vão do simples monitoramento até a ativação total.
E na parte de comunicações, o NIMS 2017 se atualizou de vez, incluindo orientações sobre segurança da informação, uso de redes sociais e sistemas de informações geográficas, o famoso GIS. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E agora é hora de juntar todas as peças e voltar para a nossa metáfora principal para reforçar como o motor e a estrada precisam andar em perfeita sintonia. No final das contas, tudo se resume a essa ideia. Ela ilustra essa relação de um jeito perfeito. O ICS é o motor, o NIMS é a estrada. A verdadeira performance, a eficiência máxima na resposta a um incidente, só aparece quando esses dois estão perfeitamente alinhados. E o que a gente precisa para ter esse alinhamento? Basicamente, 3 ingredientes que são os próprios pilares do NIMS 2017. Os recursos certos, no lugar certo, uma coordenação clara e sem ruídos e, claro, informação confiável fluindo por todo o sistema. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo refletir. Dentro de cada sistema, de cada organização, como é possível alinhar ainda melhor o motor do ICS com a estrada do NIMS? É a busca por essa resposta que constrói uma gestão de incidentes cada vez mais forte e resiliente. Muito obrigado pela companhia.